Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a análise do jogo Ceará 0, Corinthians 1. O Ceará perde no Castelão pelo Campeonato Brasileiro por 1-0, 14ª rodada. Vamos para a análise. Antes eu peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Meus amigos, não deu para o Ceará. O Ceará foi derrotado para o Corinthians na noite desta quarta-feira e assim fica numa situação um pouco mais complicada no Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Corinthians foi marcado por Thales Magno aos 25 minutos do segundo tempo e foi a segunda derrota do Vozão como mandante na Série A em 7 rodadas. E com o resultado, o Ceará cai para 10º lugar na tabela com 18 pontos, ultrapassado justamente pelo Corinthians, que vai para 19 pontos, um a mais do que o Ceará. Na próxima rodada, o Ceará volta a jogar no domingo contra o Internacional às 11 horas da manhã no Beira-Rio, em Porto Alegre. É a 15ª rodada do campeonato. O time alvinegro competiu como de costume, mas ofensivamente foi muito fraco. Ofensivamente pouco criou, né? Claro que teve os desfalques, grandes desfalques, Pedro Raul e Pedro Henrique não jogaram, né? E as ausências realmente o Ceará sentiu e deixou a ver que há necessidade de reforços. O Ceará tem que ir ao mercado da bola, contratar, porque senão vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. Defensivamente, o Ceará foi bem. Tem boas peças, bons jogadores, né? Mas o elenco precisa ser reforçado, principalmente no setor criativo e também no setor ofensivo, né? Condé precisa de um meia mais criativo, um meia que chegue para o ataque, um meia que finalize, né? Precisa de atacantes que chutem mais, que sejam mais decisivos, e o Ceará precisa de mais um jogador assim para uma opção a Mugni, Lucas Mugni, se ele não corresponder ao jogo, estiver apagado como esteve hoje. E na frente, então, nem se fala, né? Ailton e Fernandinho, que substituíram aí o Pedro Henrique e o Pedro Raul, são muito limitados, E para mudar o jogo no segundo tempo, o elenco mostra ainda mais problemas. O elenco mostra ainda mais limitações. E assim, o Ceará praticamente não incomodou o goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, né? Nem Galeano, que vinha sendo aí destaque do Ceará, conseguiu algo, o único titular do ataque em campo. O jogo até se encaminhava para um 0-0 justo, quando teve uma falha defensiva de Matheus Bahia, o lateral esquerdo. Marlon e Bruno Ferreira permitiram o gol do Corinthians. E o alerta tá aí, né? O alerta tá aí. Ainda tem 25 jogos para o Ceará na Série A, né? Ainda há uma folga para o Z4, a zona de rebaixamento, mas o Ceará precisa de mais jogadores, precisa de mais repertório para não cair para a Série B novamente. A limitação no orçamento do clube é um problema preocupante, né? O Ceará tem uma das folhas salariais, um dos menores folhas salariais de todos os 20 clubes do campeonato, né? Mas não dá para ir até o fim da Série A com esse elenco que está aí, né? Porque o Léo Condé tenta, né? Até está fazendo mais do que deve, mas as atuações do Ceará me parece que já estão ali no limite, no limiar. E a janela está aberta e os reforços precisam chegar, porque senão vai comprometer todo o planejamento aí da comissão técnica do Ceará. O jogo hoje, primeiro tempo, equilibrado, né? Ceará até jogou bem, Corinthians teve as suas chances também, e muitos erros das duas equipes, erraram demais,
principalmente na tomada de decisão, criaram muito pouco na etapa inicial. Não só o Ceará, como o Corinthians também. O Ceará chegou com perigo aos 8 minutos, com Matheus Bahia cruzando rasteiro e Fernandinho mandando de primeira, mas para fora. O Corinthians respondeu, teve a finalização perigosa de Thales Magno, destaque da partida o Thales Magno, né? Perigoso, fez o gol e nesse lance em questão ele chutou para fora. Aos 28 minutos, o Ceará teve mais uma possibilidade com Fernando Sobral em chute forte, mas também para fora. Tem que calibrar o pé, né? Calibrar o pé para acertar pelo menos do gol. E o Corinthians cresceu na reta final do primeiro tempo e levou perigo aí. Aos 43 minutos, chute forte de Martínez, que o Bruno Ferreira espalmou, bela defesa. A segunda etapa foi mais truncado, né? Foi mais, não rolou muito a bola. O Ceará continuou sem inspiração, não conseguiu levar perigo ao gol do Corinthians. E com a etapa final morna, o Corinthians conseguiu abrir o placar aos 25 minutos do segundo tempo. Teve o cruzamento rasteiro de Carrijo, né? A bola passou para o Bruno Ferreira, passou para o Marlon e chegou em Thales Magno, que só mandou para o fundo da rede. Foi decisivo o Thales Magno, ou Thales Mágico, como costumava falar. O Ceará tentou pressionar aí em busca do empate aí na parte final da partida, atacou mais, mas não teve força aí para levar perigo ao gol de Hugo, amargando assim a derrota em casa. Portanto, meus amigos, fica a dica, fica o apelo, fica o alerta, principalmente, de que o Ceará precisa reforçar. Presidente João Paulo Silva, a diretoria do Ceará, tem que abrir a mão, porque não é possível, né? A janela já está aberta há um tempão, e nada, nem sondagem, nem especulação. O Ceará tem que ser mais rápido. Precisa ser mais rápido. A diretoria do Ceará está muito sentado, acomodado. E isso não pode ser assim. O Ceará precisa de reforços. Isso é urgente. E não é só para volante, como estão falando, não. Precisa de meia. Lucas Mugni hoje jogou muito pouco. Né? Tem que ter um cara mais criativo e decisivo. Camisa 10 que decida a partida e atacantes que também chutem no gol. Né? O Ceará está precisando disso. Nem sempre Léo Condé vai tirar o coelho da cartola. Fica a dica. E você, meu amigo, o que você achou do jogo? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Ceará você sabe tudo sobre o Alvinegro de Porangabuçu. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.